Olá, meus queridos alunos de Geografia, professor Luiz aqui com vocês. Vamos para mais uma aulinha, então, falando em cima de globalização, de urbanização, vamos falar sobre as sociedades urbano-industriais e a importância da agropecuária. Olha, qual a importância da agropecuária nesse contexto, então? Por que a agropecuária acaba sendo tão importante essa sociedade urbana industrial que se formou, que está se formando, né, está predominando hoje praticamente no planeta Terra, e tudo indica que vai ser continuado nesse ritmo, né? Tudo indica que nos próximos séculos nós temos uma sociedade muito mais urbana, muito mais industrial, praticamente com poucas pessoas morando na zona rural. Muito bem, meu povo. Então, a agropecuária, ela atinge, né, ela reúne várias atividades, certo? Desde o cultivo de alimentos, tá? Agricultura, né, como nós conhecemos, produção de animais, certo? Para o abate, certo? Mas também de têxtil, né? Os próprios animais também utilizados para vestuário, diversos fins. E também para a produção de biomassa, né? Nós temos aí o biodiesel que é extraído de óleos, né? Tanto óleos como a soja, mas também da gordura de animais, certo? Então, assim, ela tem uma importância hoje extremamente vital, né, para a sociedade urbana que vai consumir esse produto. E do outro lado, né, do outro lado da corda, vamos dizer assim, nós temos uma população urbana cada vez maior, mais crescente. As pessoas, o campo está envelhecendo, as pessoas estão deixando o campo, certo? A tendência é que essas pessoas que estão velhas no campo, elas vão sucumbir e vai ficar cada vez menos gente. Mas, né, dentro desse contexto, desse crescimento urbano, nós temos uma necessidade de mais alimentos, de mais produtos para consumo produzidos pela agropecuária mundial. Como nós já vimos, a partir de 1960, né, diante do acelerado crescimento, né, do acelerado crescimento urbano, também nos países de industrialização tardia. O que são esses países de industrialização tardia? Países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né? Houve a necessidade, então, de produzir mais alimentos, de atender o crescimento das cidades, dos habitantes. É esse o contexto que vai inserir, então, aumento da capacidade de produção no setor agropecuário. A própria FAO já detecta isso, né? Já detectou isso. O que é a FAO? A FAO é a Organização das Nações Unidas, faz parte da Organização das Nações Unidas, né? Mas é a parte que cuida da agricultura e alimentação, né? E ela já vem observando que a produção mundial de alimentos tem crescido, e crescido bastante, tá? Assim como também o comércio dos produtos agropecuários entre os países, ou seja, o comércio internacional, certo? Mais recentemente, num relatório publicado pela OMC, Organização Mundial de Comércio, né, entre os anos de 2006 e 2016, certo? Ou seja, coisa bem recente, nesse lapso aí de 10 anos, a exportação dos produtos agrícolas, né, apresentou um aumento de 70%, certo? Então, esse comércio mundial está, assim, a um alavanco gigantesco, certo? Os países estão trocando cada vez mais produtos, certo? Produtos agrícolas, tá? Então, gente, como eu já falei para vocês, né, o comércio mundial desses produtos abrange tanto os produtos alimentícios, né, cereais, carne, laticínio, fruta, etc.,
como também as chamadas matérias-primas para a indústria, né? Têxtil, por exemplo, ou no setor energético, né? A biomassa, né? Essa comercialização, essa troca, então, de mercadorias, esse compra e vende de produtos, né? Se transformou, então, em uma das principais commodities, certo? É uma forma de commodity, é uma forma de produto, certo? Que se vende em grande escala internacional, comercializado em grande escala internacional, sobretudo nas principais bolsas do mundo, como é a Bolsa de Chicago, Nova York, Estados Unidos, Londres, lá no Reino Unido, né? Londres no Reino Unido. Então, gente, nossa, hoje ocupa um papel extremamente de destaque nesses mercados internacionais. Então, esses produtos que na hora de serem negociados, vendidos, são chamados de commodities, né? Eles refletem toda a economia, né? Uma variação de preços econômicos, tá? Quando há uma elevação dos preços internacionais, como por exemplo o preço da soja, o preço da carne, certo? Isso acaba encarecendo os produtos no mundo todo, não só num país ou numa região, certo? E vai, obviamente, atingir os países mais pobres, a população mais pobre de seus países, né? Que vai ter a sua renda diminuída, principalmente para a aquisição desses bens, né? Desses produtos alimentícios que são fundamentais para a vida. Quem negocia esses produtos, quem compra e vende, são grupos gigantescos, normalmente transnacionais. Nós, por exemplo, podemos dizer aí a MAGE, no caso da soja, a JBS, no caso da carne, né? Esses daqui são só produtos que nós conhecemos aqui, que estão bem próximos de nós, mas existem muitos outros, né? E é um grupo, são grupos muito restritos, né? Eles estão negociando totalmente esses produtos. Não é dificilmente um produtor que vai vender. Na verdade, o produtor acaba vendendo para essas trade companies, né? Como elas são conhecidas, que vão fazer então a intermediação da compra e venda desses produtos, tá? Essas trade companies, por serem muito grandes, né, diferente do produtor pessoa física, elas têm uma influência gigantesca, certo? Na formação desses mercados internacionais, nos valores de frete, né, competição em valor de frete, transporte, etc. Tá? Então, não tem como uma pessoa física competir com eles. Os países que são grandes exportadores de produtos agropecuários, mas que mesmo tempo não se destacam quanto produtores e exportadores de produtos industrializados, como é o caso aqui do Brasil, acabam se tornando mais suscetíveis à oscilação, né, desse preço dessas commodities, tá? Essa característica, então, se aplica aos países subdesenvolvidos ou de desenvolvimento, certo? Que numa visão geral da economia, depende da produção e da exportação de commodities, como é o caso nosso, né, do Brasil, assim como outros países vizinhos aqui da América do Sul. Só para a gente entender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, Bolsa de Mercadorias são essas instituições financeiras, né, que são realizadas as transações da mercadoria, na verdade só papel mesmo, né, troca de papel moeda por papel eletrônico ou mesmo papel de produtos, né, representando produtos, certo? Principalmente produtos primários de grande importância no comércio mundial, como é o café, açúcar, algodão, soja, certo? E as trade companies, né, como a gente já falou do inglês, trade quer dizer negociar, company, empresa, né? Empresa comercial, esse é o nome, que atua de intermediária entre as empresas, né, e pessoas que compram e vendem esses produtos, tá? Na verdade, eles são os intermediários dessa negociação. Bom, e as commodities agropecuárias, né?
o seu uso da terra e indústria de alimentos. Por que a gente vai falar sobre isso daí? Então, o uso das terras em diversos países é influenciado pelo mercado internacional das commodities agropecuárias. Ou lógico, né? Vai se procurar produzir aquilo que está dando dinheiro. São essas trades que vão dar as cartas o que vai ser, acaba sendo plantado no campo, que acaba sendo produzido, tá? Áreas que antes eram usadas para a produção de alimentos tradicionais, alimentos variáveis, tá? Atendendo mercados locais, acabam então mudando, tentando atender populações inteiras, né? Grupos maiores, populações muitas vezes do comércio exterior, certo? Que não tem hábito alimentar com aquele produto, né? Voltando basicamente seu produto para o comércio externo. Um exemplo disso, bem claro disso, é a soja, certo? A soja não era tradição no Brasil. O óleo, antes do óleo de soja, nós tínhamos óleo de canola, óleo de milho, a banha do porco, na verdade, foi usada em grande parte no Brasil, tá? Então, nós, por exemplo, tofu, óleo de soja, isso daí é coisa lá do Oriente. Mas o Brasil planta uma quantidade exorbitante de soja para atender esse mercado, certo? 90 e tantos por cento, a grande maioria, é para o mercado externo, não para o mercado interno brasileiro. E esse mercado internacional é voltado, por sua vez, para vender para as indústrias, tá? Não para a pessoa física, certo? Indústrias que já vão fazer a comida pré-pronta, né? Um exemplo aí, como a gente vê na foto, é o envasamento de suco de laranja. Ora, não está vendendo laranja para o povo, vendendo, comprando aqui no Brasil e vendendo laranja para a feira lá de Paris. Na verdade, está vendendo para a indústria vai espremer essa laranja, vai transformar num suco, vai colocar numa garrafinha que vai colocar no mercado do mundo, certo? Então, a indústria é o alvo, né, desses produtos. A indústria acaba, então, sendo a grande consumidora que vai produzir enlatados, empacotados, engarrafados, que é, então, levado para a população urbana, certo? Que é levado para o acesso para que quem mora na cidade possa consumir. E isso, por um outro lado, é importante, porque aquela sociedade urbano-industrial, ou seja, aquelas pessoas que moram na cidade, literalmente, né? Principalmente com o crescimento dessa população, precisam, então, que cada vez se produza mais, cada vez aumente a produção agropecuária, porque a gente já sabe, quando falta, o preço sobe, né? E acaba afetando o bolso, tá? E isso tem sido desafiado cada vez mais, desafiando cada vez mais os setores científicos, tecnológicos, voltados para a produção rural, para a produção agrícola. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, científicos, tá? A população mundial, ainda hoje no século XXI, sofre com a falta de igualdade, né? Com a desigualdade do acesso aos alimentos. Ou seja, ainda existe muita insegurança alimentar no planeta Terra. Há muita diferença, por exemplo, que uma pessoa num país rico come que uma pessoa num país pobre come. O acesso ao alimento é muitas vezes até escasso, né? Mesmo que a pessoa tivesse dinheiro, mas ela não teria o alimento, certo? Lugares que não são industrializados quase não têm interesse dessas trades, dessas grandes empresas, tá? Então, a situação em que as pessoas não têm acesso, né, aos alimentos em grande quantidade, qualidade adequada, acaba gerando desnutrição e fome, certo? Então acaba levando esse processo mesmo com tanta produção. Além dessa desigualdade, né,
Nós também temos aí, podemos listar as guerras, os conflitos internos, como é muito comum no caso da África, né? Países que inclusive dificultam o acesso aos alimentos ou ajuda humanitária, né, que chegarem a seus destinos. Nós vimos há pouco tempo, né, uma questão política, a Venezuela que está passando fome, impedindo caminhões da ONU, mercadoria da ONU, chegar até a população, certo? Preferiu a população morrendo de fome, certo? Mas não deixou esses caminhões entrarem, criaram barreiras, certo? O desperdício de alimentos, que vai, gente, desde o transporte, desde a colheita, muitas vezes lá no campo, tá? Até o consumo das famílias, né? Ou pelos restaurantes ou lanchonetes, né? Alimentos que muitos seriam muito possíveis de comer, de adquirir, de se utilizar. É fácil, gente. A gente está em uma cidade que a BR passa do nosso lado e é um corredor de soja. Época de soja, se vocês andarem beirando o asfalto, é o que vocês veem de carocinho de soja jogado, né, no acostamento é fora de série. Isso tudo é desperdício, tá? Você imagina todos os quilômetros do Brasil, quanto se desperdiça de alimento só de soja. Isso também acontece com milho, com sorgo, com feijão e assim por diante, tá? Então nós temos ainda um desperdício muito grande só da saída lá do alimento do campo até a mesa de quem vai consumir no final. E isso acaba encarecendo o produto. Nós também aí vamos falar aí sobre as mudanças climáticas, né? Obviamente muda-se o clima, vem período de seca, período de maior chuva, e isso acaba comprometendo a produção dos alimentos, né? Sabemos que a agricultura é uma produção a céu aberto, que depende dos fatores climáticos, certo? Nós temos a mudança dos alimentos, né? Que antes eram in natura, né? Ou seja, produtos normais, né? Colhidos ali como se estivesse no máximo na feira e que acabam sendo industrializados. Detalhe, ficam mas muito mais caros, certo? Vamos dizer aí, um pepino in natura é um preço, em conserva é outro, certo? Mas, como a indústria acaba comprando hipoteticamente, comprando todo o estoque de pepino, o valor, então, do pepino, mesmo in natura, vai ficar muito caro. O que acaba compensando a pessoa comprar ele, então, em conserva, tá? A substituição, então, dessa agricultura de produtores locais, né? Para uma agricultura comercial, visando especialmente a produção, a exportação, desculpa, também vai encarecer esses produtos. Acaba então levando o produto que é produzido aqui para outras regiões do planeta. Entretanto, entre todos esses fatores, o principal fator primordial da desigualdade é a pobreza, tá? Pessoas que vivem em estado de pobreza em todo o mundo, milhões de pessoas que vivem, certo? Tanto em área rural, também na área rural, gente, muita pobreza no mundo todo, certo? Enquanto urbano, acabam sendo afastados do consumo desses produtos, tá? E a existência da fome, ainda nos dias atuais, sem dúvida, uma das maiores vergonhas de toda a humanidade, certo? De todos nós. Isso são soluções que nós precisamos rever, precisamos pensar aí, principalmente para o mundo de vocês. Vocês é que vão dominar e mandar no mundo de hoje, não é de amanhã não, de hoje. Algumas pequenas iniciativas que tem aí, talvez uma promessa, né, futura, é a produção de alimentos nas próprias cidades, certo? Agricultura urbana, pecuária urbana, certo? E ainda precisa ser um pouco regulamentado, sobretudo a pecuária, né? Por exemplo, hoje, na maioria das cidades, é proibido criar galinha. Se você começar a criar galinha na cidade, você pode ser denunciado. A criação de animais em cidade normalmente é proibido.
Mas a agricultura é possível, certo? Hortas que são mais comuns. Isso é muito comum, por exemplo, no Japão, em lugares onde tem menos acesso a espaços, né? As pessoas utilizarem terrenos que não têm casas, para plantar arroz, plantar alguma coisa. Por quê? Porque é muito importante que se utilizem esses espaços, tá? Eu vou contar um casinho aqui. Quando eu cheguei em Rondônia, ou na cidade de Cacoal, próximo ali ao Irmão Gonçalves, tinha um predinho, certo? Tem até hoje esse prédio, fica bem na esquina, tem uma caça e pesca hoje lá. E lá havia uns pés de couve. Você via o prédio tem uns 3 andares, você via lá em cima aqueles pés de couve grande já, adulto. E diziam as pessoas que o dono ali, né, ele vendia aquelas couves, certo? E ali era a poupancinha dele. Toda a Copa do Mundo ele ia assistir, ele ia acompanhar com o dinheiro daquela couve. Então ele tinha outra função, obviamente, mas ele tinha aquela plantaçãozinha, aquela agriculturazinha em cima da laje, no alto do prédio de couve. Ele fazia a plantaçãozinha de couve dele lá, certo? E do dinheirinho que ele conseguia arrecadar, ele ia juntando de 4 em 4 anos. Ele ia então assistir os jogos da Copa do Mundo. Bom, não sei se é verdade ou não, pode ser uma lenda urbana, né? Mas o fato é que as couves eu vi, isso daí realmente existiu. Lá se produzia, o cara vendia na feira, certo? Mas fica então a dica. E a agricultura urbana, ela já pode ser implementada, já está sendo incentivada nas cidades, nos centros urbanos, até porque é mais lógico, né? Está mais próximo do consumidor, tá? Muito bem, meu povo. Então, para essa semana, fica aí para a gente assistir as videoaulas, né? A videoaula que eu acabei de produzir, certo? As videoaulas, né? Os vídeos que nós estamos colocando lá como apoio, material de apoio. Vamos fazer uma leitura aí do percurso 6, das folhas 52 até 57, e responder às atividades, né? Que foram postadas lá no Google Classroom. Um abraço, boa semana, fiquem com Deus. Até mais. E vamos pensar aí na importância da agricultura, especialmente no nosso Brasil varonil aí, tá? Um abraço, até mais.